Condominial News. Oferecimento. Solicite é o portal que te ajuda a encontrar os melhores fornecedores para o seu condomínio. Acesse agora mesmo solicite.net. Giga Security, um novo conceito em sistemas de segurança eletrônica condominial. ProSoluto Cobranças, a nossa cobrança é a sua cobrança. Com a Garante Cred, a receita do seu condomínio está garantida. 62 39 96 0217. Quality Produtos de Limpeza, qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado, nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Sombrear estruturas pré-moldadas. E GPS Condominial, excelência em equipamentos, produtos e acessórios para condomínios. 17 de outubro de 2019, já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Condominial News, YouTube, Facebook e também pela tela da Fonte TV. Lembrando que você pode participar deste programa através do espaço de comentários do YouTube, do Facebook. Mande seu comentário, sua pergunta, eu vou ler ela na tela e, claro, repassar aos nossos especialistas. O assunto de hoje é prestação de serviços em condomínios, boas práticas de contratação, responsabilidades e economia. Esse é o assunto que vamos debater no programa de hoje, mas vamos comentar também sobre o desabamento de um prédio lá na cidade de Fortaleza. É o Condominial News Nacional que começa agora. Bom, agora 20 horas e 1 minuto, estamos ao vivo, como eu falei, participe. Eu vou apresentar primeiramente para você os nossos convidados. Aqui ao meu lado está o síndico Alberto Iano, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigado, Alberto, pela sua presença. E também estamos recebendo novamente o engenheiro civil, Mário Galvão. Boa noite, Mário, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Lucas, boa noite a todos. Aqui estão nos vendo aqui no Brasil. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês aqui da Condomínio News. Perfeito. Vamos ver quem está no link com a gente. Direto lá de Goiânia, eu estou recebendo novamente também o Dr. Leonardo Avelino, que é assessor jurídico do Secov Goiás. Boa noite, doutor Leonardo. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os convidados. É um prazer estar aqui mais uma vez no Condominial News. Ok, vamos agora para Bahia. Michele Lordelo está novamente aqui com a gente. Ela que é CEO do Grupo Lordelo, idealizadora do programa Capacitar para Gestores Condominiais. Boa noite, Michele. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os especialistas da bancada e a todos aqueles que acompanham o Condominial News. Muito obrigada por retornar a esse programa de grande relevância para o segmento condominial. Nós quem agradecemos, Michele. Bom, mas antes de nós entrarmos aqui no nosso assunto de hoje, que é prestação de serviços em condomínios, vai enviando aí as suas perguntas. Vamos fazer um rápido giro. Daqui a pouco também a gente vai falar com o Julião Cavalcante, sobre ele que é do Ceará, está lá no Ceará, nosso correspondente no estado. Vamos debater um pouquinho, conversar sobre o desabamento de um prédio que aconteceu lá essa semana, com certeza você deve ter acompanhado. Agora vamos para um rápido giro de notícias, porque lá em Goiânia a nossa equipe acompanhou uma reunião de síndicos insatisfeitos com os constantes aumentos nas contas de energia. Eles se reuniram para discutir o assunto e também para buscar soluções. Olá, amigos do Condominial News, eu sou Denner Henrique e vim até este condomínio no Parque Amazônia, em Goiânia, onde um grupo de síndicos se reúnem para discutir os constantes aumentos na conta de energia elétrica, um dos principais itens de aumento nas taxas condominiais. Eu detectei nas contas erro de leitura e erro de cálculo. Então, nós achamos por bem, que a reclamação estava geral, nós achamos por bem fazer essa reunião para ver se a gente chegar numa equação para como resolver junto com a Enel, né? Segundo os síndicos, não foi anunciado o aumento por parte da Enel. Não que a gente saiba, não vimos nada na televisão e eu acho que não é época de aumento. Foi avisada a bandeira vermelha, a gente viu isso pela televisão, mas os valores que estão sendo praticados, eles não condiz com esses aumentos. Com o aumento inesperado,
Conscientizar os moradores e cada um fazer a sua parte ajuda a diminuir os gastos de energia. Nós trocamos as lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, desligamos elevadores, conscientizamos os moradores, colocamos sensores de presença para que essas luzes não ficam ligadas 24 horas. Então, nós estamos tomando várias atitudes para baixar esses valores. Se você tem notado constantes aumentos na sua conta de energia, fique atento com os possíveis erros da empresa que faz a leitura na sua cidade. Estar sempre antenado para não pagar mais caro. Ok, obrigado, Denner. Você sabia que as garantidoras podem ser aí a solução para condomínio com altas taxas, altos índices de inadimplência nas taxas condominiais? Quem tem essa dica para a gente agora é o Flávio Varela, advogado. Vamos ver. Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez no canal Condominial News. Hoje falando a respeito de garantidora de taxas aí para condomínios. O que é que vem a ser, né? Vem a pergunta. O que é que vem a ser uma garantidora, né? Aí para condomínios. Garantidora é uma empresa, né? É algo que é novo no mercado, que teve início aí, possamos assim dizer, São Paulo, Rio de Janeiro, e hoje no Centro-Oeste ela tem entrado com muita força. A inadimplência hoje é uma questão que assola 80% aí dos condomínios e vem inviabilizando, né, que esses síndicos eles consigam gerir ali aquele condomínio. A garantidora ela é uma empresa responsável por antecipar as receitas condominiais. Ela paga tanto aquelas taxas daqueles condôminos inadimplentes como aqueles condôminos adimplentes, de maneira que o síndico poderá trabalhar e cumprir com a previsão orçamentária do condomínio sem se preocupar em tocar principalmente no fundo de reserva. Vai ter aí um percentual que vai ser pago para essa garantidora, que se chama taxa de risco. Essa taxa de risco é um valor que é pago, né, pela utilização desses serviços, né? Toda essa terceirização, emissão de boletos das taxas condominiais, segunda via, cobrança, ações judiciais, as custas processuais, tudo vai estar englobado nessa taxa de risco aí. Aquele condômino adimplente, geralmente ele paga mais por aqueles condôminos inadimplentes que estão deixando de pagar as alíquotas no decorrer do tempo. Dessa forma, uma vez que a empresa antecipa os valores sempre no primeiro dia útil após o vencimento, ela traz essa maior igualdade na cobrança, pois as taxas serão adimplidas e cobradas também no mesmo valor. A contratação da empresa é necessário para a contratação, o primeiro ponto primordial, levar o assunto à Assembleia Condominial, que poderá ser uma Assembleia extraordinária, convocada para esse fim especificamente. Por quê? Eu tenho certeza que quem usar pela primeira vez o serviço de garantidora de crédito, ele nunca mais vai querer ficar sem. Mesmo que tenha que pagar ali uma taxinha, né? Mas ele vai ter um conforto, uma segurança e vai conseguir trazer melhores, né, benefícios para aquele condomínio, tá bom? Foi um prazer estar participando aqui com o pessoal do Condominial News e até a próxima. Ok, obrigado Flávio pela dica, pelos esclarecimentos. Agora 20 horas e 8 minutos, vamos falar um pouquinho sobre a notícia da semana, né? Esse desabamento que aconteceu lá na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Antes, vamos ver na reportagem do Denner Henrique como que isso tudo aconteceu. O edifício Andréa desabou na manhã de terça-feira, 15 de outubro, em Fortaleza, capital do Ceará. A edificação passava por reformas de manutenção. O prédio era antigo e tinha mais de 50 anos, e sem a exigida certificação de inspeção predial. O edifício tinha 7 andares e 12 apartamentos. São mais de 300 pessoas envolvidas no resgate das vítimas. Os bombeiros resgataram 7 pessoas com vida e 5 mortos. A obrigatoriedade da inspeção predial foi instituída no ano de 2012, mas demorou 3 anos para ser regulamentada pela Prefeitura. Foi aprovada na Câmara Municipal no dia 16 de julho de 2012 e regulamentada pelo prefeito Roberto Cláudio apenas no dia 23 de junho de 2015. Mas na coletiva de imprensa, o prefeito disse que a lei de inspeção predial não precisa ser obrigatória.
Os imóveis são privados, né? A inspeção não precisa ser lei, né? São responsabilidades de manutenção que todos nós temos. O mais importante papel da prefeitura nesse caso é garantir que as obras tenham tido licença, alvará e habites e dá-los, né, sob condições adequadas. Só dá o habite, o alvará, para quem de fato cumpriu as suas responsabilidades. O CREA do Ceará diz que caros são os gastos, quando não acontece a contratação. O que é caro? Eu acho que caro é o que ele está gastando aqui com Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com todo o poder público envolvido ali naquele sinistro. Não é caro contratar profissionais de engenharia. O que é caro são os prejuízos advindos da não contratação. Tá aí. Onde é que esse pessoal vai morar? Onde é que está agora ali os bens materiais dele, né? Os bens sentimentais dele? Quem é que não tem na sua casa, né? Além das vidas. Aí eu nem falo nas vidas, porque isso aí está em primeiro lugar. Esperança e fé no terceiro dia de resgate no condomínio. Vamos direto lá para Fortaleza, no Ceará, conversar com o Julião Cavalcante. Julião, boa noite. Julião, nós estamos sem seu áudio. Vê se você não desabilitou o seu áudio aí para a gente poder conversar. Já eu volto a falar com o senhor. Tudo bem? Deixa eu comentar aqui com os nossos convidados no estúdio. Vamos começar primeiro aqui com o nosso engenheiro civil, Mário Galvão. Mário, o que você tem para comentar sobre esse triste acontecimento lá em Fortaleza? Lucas, o que acontece é muito precoce nós avaliarmos dar algum diagnóstico sobre essa tragédia, porque deve ter a perícia. Nesse momento está tentando ver se ainda existe pessoas com vidas lá, né? Vivas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sobre essa tragédia, é uma tragédia anunciada. O que é uma tragédia anunciada? Esses pilares não estavam agora já daquela forma como mostrou em várias redes sociais. Eles já corroídos, a armadura com perda de seção. Então aquilo já era uma tragédia anunciada. Então não foi de uma hora que desabou. Aquilo já estava previsto e todos são envolvidos, tanto o síndico, quanto o poder público, quanto os profissionais que foram lá elaborar proposta, vistoria. Então, felizmente é que a gente vê por aí essas tragédias já anunciadas, né? Como nós sabemos, atualmente teve uma de Brumadinho, que não tem a ver com o condomínio, mas aconteceu exatamente dessa forma. Exatamente. Vamos voltar lá para o Ceará, vamos ver se a gente já tem o áudio restabelecido do Julião. Ainda não? Ainda não temos o áudio do Julião, já eu volto com ele. Vamos também... O senhor que é síndico, qual que seria a responsabilidade do síndico nesse caso aí do desabamento? Bom, o síndico ele responde civil e criminalmente. Né, porque a gente não sabe exatamente os detalhes de desde quando esse síndico estava à frente do condomínio, mas os moradores também são corresponsáveis ao perceber que você tem problemas na estrutura, em cobrar do síndico, né, uma posição dele e contratar uma empresa de engenharia para dar um parecer, saber se estava seguro ainda morar ali. Né? E nós temos casos também que moradores que são preocupados, que ligam até para a Defesa Civil, já que o síndico não está tomando nenhuma atitude, chama a Defesa Civil para intervir também e ter certeza se a estrutura está em bom estado ou não. Mário, gostaria de complementar? Boa afirmação, foi muito feliz o síndico Iano nessa situação dos moradores. Há muitos casos que nós somos contactados de moradores, Lucas, exatamente para entrar contra o próprio administrador. Quando o administrador não zela pelo patrimônio dos síndicos, o que acontece? Ele não zela esse patrimônio dos condôminos, no caso. O que acontece? O condômino ele pode muito bem contratar um profissional habilitado e provar na justiça que não está sendo feito as devidas manutenções, está sendo colocado em risco a vida dos moradores.
Ok, Mário, vamos agora conversar com o Leonardo que está no nosso link, doutor Leonardo, que é assessor jurídico do Secov Goiás. Doutor Leonardo, o senhor acompanhou esse caso aí em Fortaleza, o que o senhor tem a comentar para a gente? Qual a parte jurídica aí dessa história? Sei que é muito recente, né? Ainda vai ser periciado, as causas ainda vão ser reveladas, mas o que o senhor pode comentar para a gente? Bom, infelizmente, Lucas, mais uma vez, né, uma tragédia chega aos noticiários, né, como o caso lá de Fortaleza. E o que a gente observa é que, sem dúvida alguma, o que nós estamos vendo é apenas o desfecho disso, né? Mas vários erros foram cometidos no curso do tempo, né, ao longo do tempo. Sem dúvida, esse problema teve origem lá na edificação do prédio. É claro que nós precisamos aguardar aí os laudos, né, a verificação de tudo que ocorreu, quais foram os problemas que levaram a esse desfecho, mas o fato é que vários problemas, sem dúvida alguma, ocorreram, né? Falta de um profissional preparado, a ausência do poder público na fiscalização dessas atividades, né? Na construção de edifícios, enfim, então são vários pontos aí que a gente pode enumerar que levaram a esse problema de Fortaleza, né? E a responsabilidade civil e criminal do síndico é patente, né? O síndico ele é o responsável, existe inclusive o artigo do Código Civil que diz que o síndico ele é responsável pelo zelo, por zelar e manter a área comum da edificação, inclusive pela contratação dos serviços necessários para essa manutenção, e ele sendo omisso, né? Não agindo, não atuando da forma devida, e a gente assiste pelos vídeos, lá a gente vê. Não é necessário ser um profissional capacitado para verificar aquela situação da edificação, né? Então a gente vê lá vigas expostas, então a gente percebe que houve sim uma falha, uma omissão do síndico na manutenção do edifício, e ele pode ser responsabilizado pessoalmente, tanto na esfera civil, com o seu patrimônio, como também na esfera criminal, caso isso venha a ser efetivamente confirmado pela perícia que será realizada. Ok, doutor Avelino, muito obrigado. Vamos agora com a Michele Lordelo, que está com a gente também. Michele, infelizmente esse não foi o primeiro caso, também não vai ser o último, né? Na prática, o que o síndico ele deve fazer ao observar uma situação como a que já estava acontecendo aí nesse condomínio que desabou? Bom, na semana passada, quando o Edilson falou da pauta do programa, nós tínhamos, na verdade, um outro briefing para podermos trabalhar justamente as questões de como fazer essa prevenção da forma mais adequada. Infelizmente, eu estou na participação do programa para comentar algo derivado de uma tragédia. E nesse aspecto, a orientação que os auditores precisam ter com relação à documentação, ao manuseio da documentação, é exatamente não buscar somente a questão do gasto, porque nós sabemos que qualquer gasto, até mesmo investimentos nos condomínios, eles estão pautados ali na previsão orçamentária, que é o orçamento. Só que no caso de uma obra, ela advém muitas vezes de uma deliberação em assembleia, de uma instituição de cota extra, e isso precisa ser feito com base em um planejamento, em um plano de manutenção. Então, tratar edifícios novos é diferente de tratar edifícios antigos. Os especialistas e o senhor Mário Galvão, que está na bancada, vai poder nos contar com muita propriedade, inclusive, essas diferenças. Mas, do ponto de vista contábil e financeiro, automaticamente não é necessário que o contador tenha somente um olhar das finanças. Por exemplo, quando eu observo uma documentação e verifico a obra, eu tenho falta de instrumentos que garantam a prevenção, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é o objeto da obra, que é o escopo da obra, como é a experiência, como é que foi selecionado esse prestador de serviço, que tipo de documento ele teria que dar para esse tipo de obra. É um parecer técnico? É um relatório? É um laudo? Como é que foi feita essa ação? É uma empresa ou uma pessoa física?
Quem está envolvido na obra possui todos os treinamentos necessários para a execução da mesma? Quando eu tenho esses aspectos voltados para o síndico, nós temos que perceber que os moradores não podem ser omissos com relação ao que acontece na edificação. Fazendo analogia, quando nós investimos na Bolsa de Valores, de vez em quando, quiçá todos os dias, você vai fazer um acompanhamento. O dólar subiu ou não, como é que está o cenário nacional, como é que está o cenário local, para que eu possa acompanhar isso. Então, no condomínio, parece que nós nos comportamos como seres à parte daquele processo. E isso deve ser evitado. Michele, muito obrigado, perfeita a sua colocação. Para encerrar aqui esse assunto do primeiro bloco, doutor Mário Galvão, gostaria de complementar? Doutora Michele, perfeita todas as suas palavras nesse caso. Começa na origem, como também o nosso colega do Secov também afirmou. Começa esse acidente, não da agora, muito para trás. Segundo ponto que a doutora Michele também diz, sobre no caso do planejamento, aprovação de contas, ou também no planejamento do orçamento anual. Como vai se fazer um orçamento anual sem saber o que se vai gastar na manutenção? E o que ela disse para mim explicar, como se vai fazer um plano de manutenção sem a reabilitação. Num prédio desse, pelo que eu estou vendo, que a maioria no Brasil, se fala-se muito em plano de manutenção. Eu pergunto, como se faz um plano de manutenção sem reabilitar? Primeiro nós temos que fazer um planejamento, como a doutora Michele diz, para exatamente ver o que é necessário, as prioridades iniciais, para depois de reabilitação fazer o plano de manutenção, porque o plano de manutenção ele começa na hora que todos os seus sistemas construtivos estão com a sua funcionalidade prevista, otimizada. Agora, como é que você vai fazer um plano de manutenção sem os seus sistemas construtivos, Lucas, estar com as suas manutenções em dia? Obrigado, Mário. Agora às 20h21, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta no segundo bloco para falarmos sobre prestação de serviços em condomínios, boas práticas de contratação, responsabilidades e economia. A gente volta já. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste e não queremos parar por aí. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás. Então, conheça e aproveite toda a nossa eficiência para atender a todos os consumidores, até os mais exigentes. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Você entra e sai por portas e portões durante toda a vida. Das primeiras vezes, talvez não estivéssemos presentes. Mas o primeiro portão que você não precisou abrir, grandes chances de ter saído desse parque industrial que você conhece agora. PPA, uma só marca, todas as soluções. Você que acompanha o Condominial News Nacional, acompanhe também aqui, todas as quartas-feiras, às 20h, o programa Momento Jurídico comigo, Caio César Mota. O programa trará a você o que há de mais atual e relevante sobre o direito imobiliário e o direito condominial. Um forte abraço e até lá.
minutos, estamos de volta com o Condominial News Nacional. Uma das ações mais importantes do gestor condominial em relação ao bom funcionamento de um condomínio é escolher de forma assertiva os fornecedores de produtos ou serviços. Afinal, esses são responsáveis por manter as diversas estruturas conservadas e evitar imprevistos emergenciais, que podem se refletir na gestão, na responsabilidade do síndico e, consequentemente, uma maior taxa condominial. O síndico é representante do condomínio, tanto em juízo quanto fora dele. Acidentes que vierem a ocorrer pela falta de manutenção e outros processos podem gerar problemas judiciais. Alberto, é muito importante ter muita atenção na hora de se contratar prestadores de serviço, né? Qual seria a melhor forma, quais são as boas práticas nesse momento? Bom, quando você vai contratar qualquer empresa para prestadora de serviço, para o condomínio, tem que lembrar que não está contratando para sua casa, e sim para uma coletividade, e você está trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, a primeira coisa seria pegar a documentação da empresa, né? Saber quem são os sócios, para poder investigar, tirar nada consta da empresa, nada consta do sócio, certidões negativas, né? Saber se tem processos criminais, processos trabalhistas, processos civis com eles. Com base de toda a documentação estando de acordo, vamos para o segundo passo, que é conhecer a empresa, ver se ela realmente existe, se ela tem sede direitinho, a estrutura dela, para o que você precisa contratar. Depois disso, o próximo passo seria conhecer os serviços que ela fez, né? Então, se você contrata uma empresa de engenharia, por exemplo, então você precisa saber da sua obra que você vai fazer, obras parecidas que ela fez em outros condomínios, para você ter cases parecidos com o seu. Se for empresa prestadora de serviço de mão de obra, terceirizada, de limpeza, também em quais condomínios ela faz isso em outros condomínios parecido com o seu. Né, como é que é a prestação de serviço, como é que é a substituição dos funcionários, se está a tempo ou não, se ela recolhe os impostos, né, se paga os funcionários corretamente em dia. Então, todo esse levantamento tem que ser feito previamente. Ok, vamos lá voltar com o Leonardo Avelino, assessor jurídico do Secovi Goiás. Doutor Leonardo, quais são as responsabilidades de um síndico nessas contratações? Bom, da mesma forma que nós falamos no bloco anterior, a respeito do caso lá de Fortaleza, também, né, a gente estende isso a todos os casos de contratação de serviço. Então, o síndico, ele se responsabiliza de todas as formas, né? Então, ele se responsabiliza civil, criminal, até mesmo na esfera ambiental, dependendo do tipo de obra, na esfera tributária. Então, o síndico, ele deve, sim, se cercar de todos os cuidados no momento da contratação, conforme, né, já colocou o síndico que está presente ao estúdio. Então, esse cuidado ele deve ser feito antes da assinatura do contrato, né, verificando a documentação, sabendo se a empresa existe, né, quem a representa, todas as certidões negativas, como foi colocado aí, até mesmo para evitar que o condomínio seja responsabilizado também por eventuais valores não pagos aos funcionários da empresa terceirizada. Então, isso no momento antes da assinatura do contrato. Mas também é fundamental que o síndico se cerque de alguns cuidados antes da celebração da assinatura com a revisão do contrato. Então, é importante verificar que nem sempre o que é tido é colocado no contrato. Então, verificar no contrato se a descrição do objeto do serviço está de forma detalhada. Então, verificar a contratação é apenas com relação aos serviços ou engloba produtos? Se englobar produtos, que tipo de produtos, qual a marca, né? Então, são cuidados necessários que devem constar de forma expressa no contrato. Além disso, vigência, qual o prazo, né, em que será realizado a obra, exatamente para que o condomínio tenha condições, né, de mensurar e até mesmo de cobrar, de fiscalizar. Verificar se existe multa contratual para as hipóteses de descumprimento do contrato e, em alguns casos, dependendo do tipo de obra, é até importante que o condomínio contrate o seu próprio profissional, um engenheiro, para verificar se o que foi prometido, que consta no contrato, está efetivamente sendo cumprido, né?
Além disso, é importante, antes da assinatura do contrato, que o síndico leve à Assembleia, caso isso não esteja dentro da previsão orçamentária, que leve à Assembleia para que os condôminos possam deliberar, primeiro, pela realização ou não do serviço, e segundo, a empresa deverá ser contratada, né? E aí é fundamental que não se leve em consideração apenas o preço, né? Porque realmente o condomínio pode ter aí um prejuízo grande caso faça essa opção de contratar apenas a empresa de menor valor. Então, a qualidade do serviço, conhecendo outros condomínios, né, que essa empresa atuou, visitando o local, verificando a qualidade do serviço, isso é fundamental para que o síndico não seja responsabilizado, né, para que o síndico não sofra aí qualquer tipo de punição em decorrência dessa contratação executada de forma errada. Ok, doutor Leonardo. Michele, quais são as suas dicas aí na hora dessa contratação de uma prestadora de serviço? Bom, os meus colegas já praticamente grande parte do que é necessário para os cuidados na contratação de prestadores de serviços, e acredito que hoje nós vamos abordar muito mais a questão das obras, até pela diferenciação que isso tem com relação à contratação apenas de serviços mais simples, de reparos e também de compras de materiais. Só para complementar a fala do seu Alberto, que foi muito pertinente em todos os aspectos, quando da análise de algum tipo de ação de passivo trabalhista da empresa, nós, auditores, sempre avaliamos também qual é o capital social daquela empresa que é candidata para a realização da obra, justamente porque ela vai colocar na edificação pessoas e ela precisa ter capital social para suportar caso aconteça algum problema, algum tipo de acidente. E muitas vezes nas auditorias nós identificamos que as empresas elas têm um capital social muito baixo e elas transferem já automaticamente essa responsabilidade para o condomínio, porque elas não terão, provavelmente, né, pelo menos em tese, recursos para suportar esses problemas. E complementando também o doutor Leonardo, quando ele fala da questão do contrato, as auditorias identificam que esses contratos, muitas vezes, eles não estão bem redigidos, apresentam muitas vezes cláusulas que são leoninas, que só defendem uma parte e geralmente defendem a empresa que está sendo contratada. E nós utilizamos uma sigla oriunda de um acordo que é feito além do contrato. Chama-se Acordo de Nível de Serviços. É derivado de uma sigla SLA, que é o Service Level Agreement, mas que nós não vamos dificultar a sua compreensão, não. É muito fácil de entender. É exatamente o que o doutor Leonardo falou, de ter o acompanhamento da obra. Então, eu faço esses acordos onde o contratante ele vai dizer o que ele necessita e o contratado ele vai ditar ali prazos, a forma, que a metodologia, como é que ele vai mobilizar aquela obra dentro do condomínio, como é que ele vai desarmar tudo aquilo que é a desmobilização, quais são as garantias que ele concede, que muitas vezes o contrato ele contempla, mas não de forma especificada. Então, o acordo de nível de serviços vai trazer a cada item, a cada fase da obra, uma obrigatoriedade. Esse tipo de acordo é muito utilizado na tecnologia da informação, mas nós estamos tendo muitos êxitos também nas consultorias, levando essa implementação justamente para que o síndico institua, inclusive, uma comissão de obras, que é muito importante nessa fase, e muitas vezes o prédio ele detém ali já engenheiros especializados naquele assunto e podem, de fato, contribuir. Outros itens que eu gostaria de citar é a observância dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que muitas vezes fazem uma grande diferença no preço. E nós temos um caso, por exemplo, onde tinha uma obra comparando 22 mil, 39 mil e 60 mil, o condomínio ficou com a obra do meio, porque pelo menos aquele prestador detinha normas regulamentadoras, NR35 de altura para as pessoas que iriam realmente ficar içadas, né, em determinado local do prédio.
E isso faz uma diferença, porque se o condomínio contrata uma empresa que não capacitou, que não deu treinamento a essas pessoas, ou elas próprias já tenham esse tipo de treinamento, o condomínio está contratando, na verdade, algo mais barato e não pelo valor do serviço, o valor que aquele serviço representa a nível de segurança, tanto para a edificação quanto para os moradores. Então, é importante pensar não só também na concessão do EPI, mas na análise de risco da obra. Essas pessoas precisam estar treinadas e informadas de qual é o risco, para que elas têm que usar aquele equipamento, né? Eu já falei, inclusive, isso aqui no Condominial News, que é justamente a pessoa ter ciência do risco que ela corre caso ela não utilize isso. Então, o SLA é uma ferramenta gerencial e de gestão que tem muita funcionalidade para as edificações. Ok, Michele, muito obrigado. Mário Galvão, o que deve ser observado na hora da contratação de uma empresa para executar uma obra no condomínio? O que deve ser observado, Lucas, inicialmente, a primeira coisa é você contratar um profissional habilitado para fazer a sua consultoria e preparar os documentos técnicos. Quais os documentos técnicos que nós estamos dizem? É um caderno de encargos, que é o método construtivo que se vai adequar. A partir do caderno de encargos, nós fazemos a planilha orçamentária e também o termo de referência, onde que no termo de referência, lá está proposta, habilitação técnica e documentação, onde a doutora Michele fez uma pertinente comentário que não tem razoabilidade quando você joga no mercado uma obra de R$1 milhão, um exemplo, e uma empresa que tem um capital de R$20 mil. Então, isso que é a comparação que a doutora Michele disse. Então, ou seja, o normal se prepara-se um projeto básico, que o projeto básico tenha caderno de encargos, planilha orçamentária, termo de referência. Isso quer dizer, se iguala o escopo para fazer uma contratação. Joga-se no mercado e traga as empresas vêm com as suas propostas iguais, com escopos totalmente adequado à necessidade do condomínio. E você faz uma análise qualitativa e quantitativa, o profissional habilitado, o engenheiro, no caso, pode ser também o arquiteto, e passa para o condomínio, para o síndico. E o síndico faz também as análises da parte fiscal da empresa com sua administradora ou com sua empresa de contabilidade. Então, a recomendação é essa. Quando, no caso que diz sobre NR 18 e 35, isso não o síndico ele não pode se basear em preço, porque isso, uma norma regulamentadora, ela tem força de lei, ela é lei. Então, isso, só quem vai avaliar é um profissional habilitado. Isso é lei, tem que ser cumprido, NR 18, 35. E quando também se faz, no caso, não existe qual é a causa de uma manifestação patológica, é necessário, antes de se fazer o caderno de encargos, é necessário um diagnóstico, né? Geralmente é um laudo. Não se confunda laudo técnico com vistoria e de inspeção predial. Laudo técnico é um laudo específico, no caso, um laudo de fachada, um laudo de hidrossanitário, um laudo de SPDA. Então, o que se faz? Se não sabe qual o agente causador daquela manifestação patológica, é recomendado primeiro diagnosticar. Porque se não diagnóstico, não sabe qual o agente causador, não tem como dar o melhor tratamento. Essa é a minha recomendação. Ok. Alberto, então a gente pode resumir que aquele síndico que observa apenas o preço, ele está errado. Perfeito. Completamente. Porque, como eu falei no início, eu só falei o básico para dar início. Isso. Né?
Mas o síndico, além disso, ele tem que ser rodeado de bons profissionais que ele confie, né? Por exemplo, se ele vai fazer obras de engenharia, reforma, ele precisa ter um engenheiro qualificado que ele confie para poder dar suporte à parte técnica. Da mesma forma que o síndico, ele precisa, depois de verificado tudo que eu já falei, ou então que se for uma obra de engenharia, que a parte técnica foi bem suportada, você vai passar para a parte jurídica para analisar o contrato. Perfeito. Então, como é muito amplo, a gente está falando de prestação de serviço, nós temos desde portarias, limpeza, jardinagem, piscina, é muito abrangente. Né? Gestão. Então, dependendo da área onde vai se atuar, você vai ter profissionais específicos, técnicos, que vai auxiliar o síndico. Mas isso faz tudo, né? Mas aquele básico, né, a gente faz como sim, depois a gente vai pegando os profissionais qualificados para poder dar suporte à decisão final. Para poder, pelo menos, fazer um filtro e escolher as melhores empresas para poder levar em assembleia e fazer aprovação. O síndico, eu digo que ele é o gestor, né, Iana? O síndico é o gestor. Sim. Ele tem que estar arrodeado, boa administradora, um bom jurídico, uma boa engenharia. Então, ele tem que estar rodeado. Agora, o síndico não consegue, né, Iana? Fazer tudo. Eu não consigo. Na engenharia, se falar que eu sou especialista, é um azar, pô. É isso. Perfeito, Iana. Agora, às 20h40, nós vamos fazer mais um breve intervalo e já a gente volta para a gente finalizar aqui o nosso debate sobre prestação de serviços. Você que acompanha o Condominial News Nacional, acompanhe também aqui, todas as quartas-feiras, às 20h, o programa Momento Jurídico comigo, Caio César Mota. O programa trará a você o que há de mais atual e relevante sobre o direito imobiliário e o direito condominial. Um forte abraço e até lá. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste e não queremos parar por aí. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás. Então, conheça e aproveite toda a nossa eficiência para atender a todos os consumidores, até os mais exigentes. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Considerada uma das principais marcas do mercado brasileiro no segmento de segurança eletrônica, a Giga Security cria, desenvolve e fabrica produtos de alta tecnologia e qualidade voltadas para o monitoramento de condomínios, comércio e residência. Giga Security em todas as regiões do Brasil, no portal Solicite e solicite essa marca. Giga, um novo conceito em sistemas de segurança eletrônica condominial. Solicite.net. Horas 42 minutos, estamos de volta com o Condominial News Nacional, agradecendo aqui rapidamente pela sua participação ao Wellington Silva Santos, que está aqui participando, o Julião Cavalcante também participou aqui, infelizmente nós não conseguimos o áudio dele, mas ele estará presente em uma próxima live com certeza. A Aline Rodrigues e o Ricardo Gomes estão aqui falando, parabenizando pelo seu trabalho, Iano. A Aline está falando, Alberto Iano, melhor síndico do Brasil. A Leila Dias também está comentando. O usuário Inteligência Condominial, ótimo programa, muito obrigado. O Paulo Henrique Vieira, as NBR são utilizadas pelo Poder Judiciário com força de lei e observância obrigatória, porém não sai lei
não são lei em sentido estrito. Aqui a participação do Paulo. Grupo Lordelo, a Michele, uma grata satisfação retornar ao Condominial News. Forte abraço para todos que nos acompanham ao vivo e aos que assistirão a posteriori. Tá aqui, agora às 20h43, vou dar uma rápida passada aqui nos nossos convidados, rapidamente mesmo, para uma consideração final. Alberto e Ano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, poder compartilhar meu conhecimento com todos, né, e falar para os síndicos que estão nos ouvindo ou que trabalham na administração de condomínio, que hoje em dia a responsabilidade é muito grande, tem que tomar o maior cuidado e se cercar de bons profissionais, né? Mário, muito obrigado novamente. Ô Lucas, é um prazer estar aqui contigo. Eu quero parabenizar pela a forma de você conduzir o nosso programa aí. Quero mandar um abraço para o meu amigo Dr. Miguel Zain, pela cobertura que ele está fazendo nos portais dele. Agradecer, um grande abraço para ele e a todos os síndicos profissionais dessa área e todos que ficaram presentes nesse programa de hoje. Ok, muito obrigado, Mário. Michele Lordelo, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Lucas, eu que agradeço a você e também ao Condominial News, ao Edilson pelo convite. Retornar é sempre uma grata satisfação. E o recado é que você, morador, seja mais diligente com o seu patrimônio. Não deixe a gestão somente sob a responsabilidade do síndico. Nós sabemos que existe lei, existem normas que fazem com que o síndico tenha o seu viés de responsabilidade, mas o morador e o conselho fiscal também, que nós acabamos não pontuando hoje, tem também as suas responsabilidades. Deixar uma última informação para o síndico, para que evite atender aos anseios das assembleias, dos próprios moradores, em priorizar aquilo que é uma benfeitoria para uma área de lazer ou aquisição de algo que vá fazer com que o morador, o condômino, desfrute daquilo. Isso não pode ser autorizado, isso não deve ser adquirido em detrimento da falta da segurança da edificação e dos moradores. Ok, Michele, muito obrigado. Doutor Leonardo Avelino, obrigado pela sua participação. Boa noite. Muito obrigado, Lucas. É um prazer mais uma vez estar no Condominial News. E é importante ressaltar, né? O síndico precisa ter a consciência da sua importância, da responsabilidade que é estar à frente da administração do condomínio, exatamente tomando as providências para que problemas como esse de Fortaleza voltem a ocorrer. Então é importante a realização do seguro, o acompanhamento das obras, né, para evitar todos esses problemas. O Secop Goiás está à disposição dos seus associados, mais uma vez, para, né, debater, tratar dos assuntos voltados à área do condomínio e auxiliar os condomínios do que for necessário. Muito obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigado, doutor. Para você que acompanha pelas redes sociais, você vai assistir logo em seguida ao Agenda Condominial. Para você que assiste pela Fonte TV, obrigado pela sua audiência. Na próxima quinta, às 8 da noite, estaremos de volta ao vivo. Até lá!